Olá, crianças! Tudo bem? Hoje vamos mais uma aula de produção com o gênero textual carta, carta pessoal. De acordo com a nossa distribuição, hoje na nossa aula de produção é a exploração, certo, de uma carta no cartaz e suas partes. Então eu trouxe aqui para vocês, certo? Esta carta da qual nós já estudamos, não é isso? No livro Ápis. E que eu trouxe também a mesma carta, certo? A carta do horroroso enviando para o tio dele, não é isso? Por que não uma outra carta? Porque essa aqui você já está bem familiarizado, não é isso? E eu trouxe também as partes, né? Porque uma carta, ela precisa de compor os elementos dos quais você observa aqui, mas que também eu vou estar explorando com vocês a leitura de outra carta com as partes, certo? Então, como vocês já conhecem, o gênero textual, carta pessoal, certo? Segue uma linguagem formal e informal. A linguagem formalizada é aquela em que você utiliza as regras ortográficas, não é isso? Quando você escreve para a autoridade. Mas quando se trata de um amigo, um parente, não precisa tanta formalidade. Mas que ela também, ela é mais formal do que um bilhete, certo? Ela segue os critérios dos quais você observa aqui, não é isso? Ó, o local e data, que no caso aqui é 13 Chaminés, Campos das Ortigas, dia 15 de névoa-feira. Essa parte aqui é essencial para que haja a escrita de uma carta, ok? Em segundo lugar, nós temos a saudação e destinatário, que no caso aqui ele utilizou o caro, que é a saudação, certo? Que também pode ser um vocativo, que é relacionado a uma palavra que quer se dirigir à pessoa que você vai escrever. E o nome da pessoa, não é isso? Que é o destinatário, que é o destino de onde a carta vai chegar. Logo depois tem que ter um parágrafo, não é isso? Como você já pode perceber, aqui eu coloquei uma seta, que esta parte central é a mensagem da carta. Olha só, a mensagem principal, que é: você sempre me disse que se eu estivesse encrencado, deveria te procurar. Pois é, estou com um problemaço, ajude-me. Minha bruxa não quer ser bruxa. Ela se recusa a gargalhar como bruxa, não quer montar em vassouras, não usa pernas de sapo, olhos de salamandra, asas de morcego em nossas poções. E não quer saber de assustar as crianças. Só pensa em fazer compras, assistir a TV e fazer amizades, não bruxo. Observe que na mensagem ele falou o problema, não é isso? Que está acontecendo, que ela não quer mais, e falou também do problema que agora o que ela quer. Tá bem desmiuçado a mensagem. E observe que aqui, ó, o que devo fazer? Seu sobrinho, não é isso? Aqui a despedida, não é isso? Ó, seu sobrinho. Aí aqui, olha só, horroroso, Seramango de Bragança, certo? Neste caso aqui, você tá vendo é a despedida e o remetente. Porque quem remete, o nome vai no final da carta. O destino é no início. Mas, na frente, abaixo, desculpe, tem o PS, não é isso? Que é quando esquece de acrescentar algo aqui. Como você viu, ele fala na bruxa, mas não diz o nome dela. E aqui ele usou o PS, não é isso? Com o nome dela, que é o que? Hilda Bruxilda, um apelido de HB. Então, essa carta aqui está bem detalhada, não é isso? Com os elementos, não é isso? Local e data, a saudação e o destinatário, que pode ser o vocativo, a mensagem principal, certo? A despedida e o remetente, ok? Então, essas são as informações que eu trouxe na exploração do cartaz. E eu não fiz uma outra carta porque você já está bem familiarizado, não é isso? Com todos os elementos desta carta, pois já foi lido, não é isso? Nas outras aulas. Mas agora nós vamos ler uma outra carta, certo? Com
o remetente, certo? E o destinatário, com todos os elementos e a resposta também da carta que foi enviada, certo? Então, vamos continuar? Olha só, crianças, como eu havia dito, né? Isso eu trouxe uma carta, certo? Para vocês verem, esta carta está composta com os elementos, certo? Que compõem uma carta. E como você pode observar, é carta de amigos, não é isso? E é muito bom ter amigos, vocês não acham? Escrever para os amigos ou para alguém, né, da família. Eu gostaria de ler, certo, esta carta e que vocês acompanhassem, certo? Fortaleza, 20 de julho de 2012. Querido amigo João Pedro, olá! Hoje é o dia do amigo, uma data muito especial, que merece ser comemorada. Eu poderia ter mandado um e-mail ou dado um telefonema, mas preferi escrever uma carta. Parece meio antigo, porque poucas pessoas gostam de escrever, mas achei que esse motivo merecia um registro diferente. Afinal de contas, as coisas simples da vida, como as nossas amizades, são também as coisas mais valiosas. Um amigo legal, igual a você, com quem posso me divertir, brincar, rir, até chorar, é difícil de encontrar. Não troca a sua companhia por nenhum joguinho bobo. Só se for muito massa, né? Brincadeirinha. Precisamos chamar mais amigos e comemorar esse dia tão feliz. Um beijo, sua amiga de sempre, Sofia. PS. Não se esqueça de baixar o novo jogo do Star Wars pra gente jogar. Estou super curiosa para saber se é tão bom quanto o pessoal da escola diz. Então, criança, como vocês podem observar, aqui é uma carta de amigo, né, de amizades, que é Sofia, não é isso? Que escreve para João Pedro. E agora nós vamos ler a resposta, certo? Que João Pedro fez para Sofia. Então, aqui nós podemos ver que João Pedro respondeu, olha só. Fortaleza, 22 de julho de 2012. Oi, Sofia. Achei sua carta irada. É verdade que estamos tão acostumados com e-mail, Snap e outros bate-papos online que escrever uma carta parece meio antigo, mas foi uma surpresa muito legal e acho que devemos fazer isso mais vezes. Minha mãe que não me escute, mas preciso exercitar minha escrita, porque às vezes acho que meus dedos endureceram de tanto jogar no videogame e no tablet. Fiquei muito feliz em saber que você valoriza a nossa amizade, tanto que é muito bom ter amigos que gostem das mesmas coisas que a gente, ou que, mesmo gostando de coisas diferentes, continuem sendo nossos amigos. Convidarei o Dalton e vamos comemorar o Dia do Amigo aqui em casa, no final de semana, com muita pipoca, suco, chocolate e brincadeiras. É claro, de seu amigo João Pedro. PS, já baixei o novo jogo do Star Wars, como você pediu. Ele está demais. Você vai adorar. Então, crianças, aqui como vocês podem ver, certo? Duas cartas. Uma que o amigo está enviando, né? Isso, uma amiga está enviando para o amigo e que ela respondeu, né? Isso, olha só. E desculpe, que ele respondeu, que no caso aqui, a Sofia mandou para o João Pedro e o João Pedro
respondeu. Agora eu vou mostrar para vocês, certo? Essa mesma carta bem detalhada com todos os elementos indicados pelos nomes, certo? Olha só. Como você pode ver, observe, ó, local e data, tá lá, ó, Fortaleza, 20 de julho de 2012. Aqui nós temos o vocativo, que é o nome do destinatário, certo? Mais o nome, que é o querido, é o vocativo, amigo. Aqui é o João Pedro, certo? A saudação, olá. E aqui é a carta da qual eu já li para você, no caso é o quê? O corpo do texto. E aqui nós temos a despedida, que é um beijo, certo? A assinatura do remetente, certo? De sua amiga Sofia, que é Sofia que está enviando para o João Pedro, certo? Mas o João Pedro respondeu. Aqui é o PS, certo? Que é eles falando sobre a questão de baixar o jogo. E quero mostrar para vocês também a caracterização deste gênero. A carta pessoal tem o objetivo de trocar informações entre as pessoas, sejam amigos ou familiares, sobre diversos assuntos que sejam do interesse dos envolvidos nessa comunicação. Geralmente é escrito uma folha de papel enviado pelo remetente para o destinatário. Quanto à estrutura, a carta pessoal deve seguir uma sequência. Como você pode ver, ó, local e data, que normalmente se usa a data do lado direito da folha. Esse vocativo aí trata-se de uso de um pronome de tratamento adequado à pessoa a que está se dirigindo, se é parente ou amigo, querido ou querida, caro ou cara e etc., para pessoas que não sejam autoridades. O prezado cabe muito bem em seguida. Deve ser colocado o nome do destinatário. Aqui nós temos a saudação. Geralmente se usa um cumprimento, uma felicitação, como olá, bom dia, como vai, tudo bem? E nós temos o corpo, não é isso, do texto, que trata-se do assunto principal da carta. Quanto mais íntimo a pessoa, mais informal será a linguagem usada no texto. A despedida costuma-se usar atenciosamente, cordialmente, com carinho, até breve, dependendo do conteúdo e do grau de informalidade do texto. E nós temos agora a assinatura, não é isso? Nas correspondências, em geral, se escreve o nome de quem está enviando da carta, certo? E tem o PS, que é o post-scriptum, é usado caso já tenha finalizado a carta e tenha se esquecido de escrever algo importante. Uma observação importante: não se deve deixar linhas em branco entre estes itens, ok? Viram só, crianças? A carta, vocês entenderam direitinho? A carta, todos os elementos que compõem uma carta, vocês entenderam aí a leitura e acompanharam, puderam acompanhar, certo? A leitura da carta dos amigos de João Pedro e Sofia, não é um que escreve para o outro, certo? E o outro responde, não é isso? Então, como vocês podem ter observado, foi uma linguagem, inclusive na resposta, certo? De João Pedro para a Sofia, foi uma linguagem bem amigável mesmo, né? Uma linguagem informal, não é isso? Não foi aquela linguagem formalizada. Mas, outro detalhe que eu gostaria de falar para vocês é assim: na última eu falei assim, que na conclusão tá falando que tem uma observação importante, não é, que eu li, que não se deve deixar linhas em branco, certo? Entre estes itens. Mas outra coisa, gente, antigamente era muito comum, né, a utilização da carta, como eu já falei, certo? É de telegramas, não é isso? Mas hoje em dia tá mais moderno, né, a questão do e-mail, né, do Facebook, certo? Mas que também ainda existe, mas ela foi muito usada antigamente. E outro detalhe também que eu não falei no início,
que nossa aula de produção hoje, né, vai ser junto, não é isso? O vídeo vai ser junto com a aula de leitura. Porque na aula de leitura também a proposta é essa, de que vocês produzam um texto, certo? Desculpe, uma carta não deixa de não ser um texto. Que vocês produzam uma carta, certo? Para a autora deste livro aqui, certo? Que na aula passada eu comecei a fazer a leitura, não é isso? Para vocês, paramos na página 39, se não me engano, foi 29. Depois vocês vejam aí qual foi a página que nós paramos. Então nós podemos estar retornando na outra semana com a leitura, mas que nessa semana tem uma proposta aqui da qual que pede que vocês façam uma carta, certo, da leitura, né? Isso na aula de leitura de hoje utilizando esse mesmo livrinho, né, onde começa a história, e você deverá produzir uma carta utilizando todos os elementos, certo, da carta para esta autora, certo? E tem umas perguntas, tem uma proposta para vocês nas páginas 54 e 55 deste mesmo livro. Tem umas perguntas da qual você pode estar utilizando na carta. Por que a leitura ficou junto hoje com a produção? Porque na produção também você iria produzir uma carta. Então eu achei por bem você produzir só uma, certo? Utilizando os elementos da carta, as orientações dadas, e fazer uma carta para a autora. Lembre-se que essa autora aqui não é o seu amigo, a sua amiga íntima, não é isso? Então ela requer mais um pouco de formalidade, certo? Nada de gírias. Então eu quero que você pegue o seu caderno, certo? E que você agora, olha só, copie o cabeçalho bem organizado, certo? Atividade. E você coloque na disciplina as duas, certo? Produção e leitura. Na primeira, pede que, de acordo com as orientações dadas sobre o gênero textual carta, produza uma carta para a autora do paradidático, onde começa a história. O nome da autora, como você já sabe, é a Maria Loiser, não é isso? Você vai seguir as perguntas, não é isso? Das páginas 54 e 55 do mesmo. Quando eu digo do mesmo, é do livro, certo? Para isso, siga os elementos que contém uma carta, que é local e data, certo? Saudação e destinatário. No caso, você vai destinar esta carta para a dona, não é isso? Maria Luísa, certo? A saudação, o destinatário. Você vai escrever a mensagem utilizando algumas das perguntas das seguintes páginas, certo? E você vai utilizar a despedida, não é isso que você queira dizer para ela, né? Como despedida, um abraço, né? E o remetente, que é o seu nome, ok? E se você tiver o PS, se você, porventura, né, tem alguma pergunta que você não mencionou na sua mensagem, você poderá estar utilizando o PS. Para essas perguntas aqui, eu vou agora mostrar para vocês as perguntas das quais, certo, você pode estar utilizando. Fica a seu critério. No caso, quem tem o livro, ok? Quem não tem, eu agora vou mostrar para vocês as perguntas das duas páginas, certo? Das quais você pode estar utilizando para produzir a sua carta, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido, sabe? E vamos agora às perguntas? Então, vamos lá. Olha só, novamente, o nosso paradidático, onde começa a história, certo? A autora, não é isso? E aí você vê a editora, ok? E tem algumas informações, não é isso? Que você pode encontrar na contracapa, como nós já vimos na aula anterior, certo? Ela, para tentar fazer os livros dela, ela rabisca muito, não é isso? Como você pode ver a edição, ok? Nessa outra parte também que eu já lhes mostrei, que é o ano, ok? E hoje eu não vou continuar a leitura deste livro, mas e sim as perguntas das quais você deverá utilizar para produzir a sua carta, não é isso? Olha só, a pergunta de alguém que faz, né, de onde vêm suas ideias, e ela responde: algumas ideias vêm da minha imaginação, outros dos meus sonhos, outros de lembranças da minha infância, algumas ideias tomam conta de mim quando eu menos espero, quando viajo ou quando conheço crianças em escolas, ou mesmo só ao olhar pela janela. Outra pergunta:
Quantos livros você faz em um dia? Eu levo pelo menos um ano para escrever e ilustrar um livro, às vezes até mais. Tenho sorte se consigo escrever um bom parágrafo em um dia. Você inclui um gato em todos os livros? Já desenhei pelo menos uns 3.409 gatos na minha vida, então devo ter ao menos um em quase todos os livros. Você vai ter de conferir. Como você aprendeu a desenhar? Comecei a rabiscar nas minhas margens dos meus cadernos quando tinha uns 16 anos. Meus rabiscos se transformaram em desenho na escola de arte quando aprendi a pintar e desenhar mãos e rostos, carros e nuvens, sombras e sol, elefantes e caramujos. Desde então venho desenhando todos os dias. Quanto mais você desenha, enquanto observa atentamente o mundo à sua volta, mais você aprende. Quantos livros você já escreveu? Eu escrevi ou ilustrei cerca de 70 livros. Qual o seu livro preferido? Isso é como perguntar a uma mãe qual o seu filho predileto. Estela ou Marcos? Caramba! Corina, Curiosa. Charlie ou seu irmãozinho, Max? Não consigo escolher um só. Você consegue? Você desenha lápis? Desenho meus esboços com lápis ou caneta. Depois pinto com aquarela, tinta acrílica ou guache. Também uso giz, pastel de lápis de cor. Em alguns livros incluo uma colagem criada com papel japonês feito à mão, pedaços de jornal ou partituras, desculpe. Você desenha cavalos? Não, mesmo depois de todos esses anos, meus cavalos parecem grandes cachorros com pernas tortas. Você é bom em desenhar cavalos. Você é bom em desenhar cavalos? Desculpa, ela faz a pergunta para a pessoa que está perguntando. Você é bom em desenhar cavalos? Aí aqui tem outra, o gatinho. Você conseguiu aqui então as respostas para as suas perguntas? Vamos ver, ainda tem mais do outro lado, olha só. Você é a estrela? Não, desculpe. Você é a Estela? Estela é uma personagem que criei a partir de algumas das minhas lembranças de infância, bem como de lembranças dos meus 2 filhos quando eram pequenos, com um pouco de imaginação, uma pitada de humor, e aí está. Estela nasceu e a seguir veio Marcos. Seu gato sabe voar? Infelizmente não, mas isso não o impede de tentar. Você já tocou em alguma cobra? Já, assim como Estela no livro. Estela, fada da floresta, quando eu era pequena, pegava cobras no mato e as acariciava. Meus amigos ficavam impressionados. Você pode escrever uma carta sobre mim? Talvez sim. Corina, Curiosa, foi inspirada numa garotinha muito criativa do meu bairro. Então, cuidado, você pode se transformar num coelho em uma das minhas histórias. Você escreve o dia inteiro, desde cedo até a noite? Você tem tempo para ler e fazer outras coisas? Escrevo todo dia, mas sempre encontro tempo para ler. Acho que todos os escritores são grandes leitores. Também ando de bicicleta, jogo tênis ou deito na grama e fico olhando as nuvens. Qual a sua cor preferida? Roxo, mas em alguns dias prefiro verde ou laranja, dependendo do tempo. Onde começa uma história? Uma história quase sempre começa na página em branco.
quando o primeiro vislumbre de uma ideia aparece, ele inspira as palavras, as imagens e as cores que estimulam a imaginação. Lentamente, uma história surge com todas as suas possibilidades e escolhas. Aí cabe ao autor explorar as melhores maneiras de contar a história. Qual foi a inspiração para escrever este livro? Todas essas perguntas. Você tem mais perguntas? Você pode escrever para Mari Loise, Rua Mourato Coelho, 1215, Vila Madalena, São Paulo, São Paulo. O CEP de lá é 05417-012. Então, crianças, mãos à obras, vamos lá. Você já tem todas as informações necessárias, não é isso? Da qual aqui são as perguntas, certo? De que alguém faz para ela, alguma repórter, ou alguma criança, ou algum adulto, certo? E aqui as respostas. E aqui você tem um endereço dela, não é isso? Da qual você pode estar fazendo esta carta, ok? Valeu e até a próxima!